Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Associação dos Funcionários do IBGE por ter essa oportunidade de falar para um público que não é um público com o qual habitualmente eu falo, né? Nós estamos mais ligados à área da comunicação, mas isso é bom, porque a comunicação diz respeito a todos nós, a todos os cidadãos e cidadãs, né, que vivemos nesse mundo da comunicação e somos impactados por ela diariamente. Tomamos muitas vezes decisões a partir do que ela nos transmite. Então, quero agradecer muito o convite e vou tentar, nesses breves 15 minutos, fazer mais ou menos um apanhado geral do que é o setor de comunicação no Brasil. Eu vou deixar para o meu colega Leonardo Sakamoto um aprofundamento maior da relação da comunicação com a produção do IBGE. Mas ainda assim, eu gostaria de ressaltar a importância do IBGE para a mídia em geral. Depois que eu recebi o convite, já faz mais ou menos uns 20 dias o convite de vocês, eu fiquei mais atento às minhas leituras em jornais e revistas sobre as menções ao IBGE. É impressionante, não é? Não há um dia que os jornais brasileiros, ou a revista que eu leio, eu só leio uma revista, que é a Carta Capital, porque as outras não há condição de ler mesmo, né? São panfletos. É impressionante o volume de informações que são transmitidas das pesquisas do IBGE, dos resultados do IBGE, por essas publicações. E isso só reforça a importância do IBGE para a sociedade brasileira, né? São os dados concretos do mundo brasileiro no qual nós vivemos. E há uma questão interessante que me veio à mente depois também do convite, dessa relação IBGE e mídia, o fato de que, diferentemente de outros órgãos do Estado, porque eu considero o IBGE um órgão do Estado e não do governo, isso fica bem claro, né? É um órgão de Estado. Diferentemente de outros órgãos do Estado, o IBGE é absolutamente democrático no fornecimento de informações para a mídia, né? Não há, pelo menos que eu conheça, nenhum tipo de privilegiamento a um ou outro veículo de comunicação. Esses lados são amplos, são democráticos, todos os veículos têm acesso. Diferente do que faz, por exemplo, o juiz Sérgio Moro em Curitiba, né, que privilegia a Rede Globo, que toma suas decisões em função do Jornal Nacional, né? As prisões são feitas até às 5 horas da tarde para dar tempo de chegar das imagens chegarem ao Rio para serem colocadas no Jornal Nacional. Ele se frustrou com a prisão do Lula porque ele não conseguiu a imagem que ele queria, que era o Lula algemado e cabisbaixo sendo carregado para a cela, né? Mas, de qualquer forma, é uma relação promíscua entre essa parte do judiciário e a mídia. E não é só o juiz Sérgio Moro, né? Às vezes até ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores do Ministério Público, trabalham com essa preocupação de que as informações deles sejam passadas com exclusividade e com prevalência para determinados órgãos da mídia. Passam para a Globo depois no dia seguinte sai na Veja, no fim de semana sai nos jornais e depois fica repicando durante a semana até que no final de semana seguinte um outro fato seja levado para a imprensa para ser divulgado. E eu quero assinalar que esses órgãos também são órgãos públicos, são instrumentos do Estado e que se servem a interesses privados. Isso fica bem claro. Eu acho que essa é uma grande um grande ganho, né? É um grande patrimônio do IBGE no sentido de não compactuar com esse tipo de atuação. Com relação ao uso das informações produzidas pelo IBGE pela mídia, eu me lembro de uma frase do ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele disse o seguinte: o que de bom o governo faz, a gente divulga, o que é de ruim, a gente esconde. Eu acho que a mídia trabalha com os dados do IBGE mais ou menos da mesma forma, né? Quando os dados interessam
aos seus objetivos econômicos e políticos, eles são destacados. Quando eles não interessam, eles não são nem divulgados, muitas vezes, ou são escondidos. Claro que há exceções. Recentemente, o colunista Bernardo Melo Franco, do Globo, divulgou dados que contrariavam até os dados do próprio governo golpista. Não sei se vocês acompanharam, em relação aos desalentados, se não me engano, foi essa expressão usada pelo IBGE, né? Mostrando como antes do golpe haviam 2,8 milhões, agora nós temos 4,6 milhões, segundo dados do IBGE, de desalentados. 64% a mais no governo ilegítimo do presidente Temer. E os desempregados passaram de 11,1 milhões para 13,7, mais de 23%. Isso o Bernardo Melo Franco, que é um colunista do Globo, ele era da Folha de São Paulo e agora está no Globo, é uma pessoa que tem uma posição bastante independente em relação aos grandes jornais. Mas isso fica no nível do articulista. No nível da redação em geral, no nível dos editoriais, isso não acontece. Quer dizer, há uma certa liberdade de alguns articulistas, rara, né, rara no Globo, um pouco maior na Folha, quase zero no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que são os grandes veículos de comunicação. Nós temos... E qual é o problema? Qual é o problema desse trabalho parcial com os dados recebidos? O problema é que nós não temos, no Brasil, a possibilidade do contraditório na mídia. Nós temos uma alta concentração dos meios de comunicação que tem uma visão homogênea da sociedade. Você não tem alternativas ao que esses meios de comunicação colocam para a sociedade. Talvez seja uma das poucas democracias no mundo, ou pelo menos o que ainda resta de democracia no Brasil, que tem essa concentração de meios. Isso é tremendamente prejudicial ao próprio sistema democrático. Você tem uma voz só, embora você tenha 5, 7 emissoras de televisão, mais algumas de rádio, mas todas elas com o mesmo discurso. Então, essa concentração, ela acaba se tornando uma forma de censura. Nós não temos mais a censura do Estado que havia durante a ditadura militar, mas hoje nós temos a censura empresarial, que seleciona, de acordo com os interesses da empresa, aquilo que deve ser veiculado para a sociedade. Nós não temos aqui no Brasil formas concretas de enfrentar esse tipo de problema. E quais são essas formas concretas de enfrentar esse tipo de problema? Existem duas formas concretas dentro dos marcos democráticos. Uma é uma legislação que dê conta desse problema, que enfrente esse problema. Uma legislação democrática, como existe em vários países democráticos do mundo todo, em todos os países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, você tem legislações que prioritariamente impedem isso que eu acabei de dizer. Impedem a concentração dos meios de comunicação, exigem a pluralidade das vozes na sociedade. Quer dizer, quando a gente fala isso, os donos, os empresários hoje dos meios de comunicação no Brasil nos chamam de censores, quando na verdade é exatamente o contrário. Censores são eles, quando omitem informações, quando deturpam informações, quando usam uma informação de acordo com os interesses deles, os interesses das suas empresas, dos seus conglomerados jornalísticos. E nós não temos uma legislação que coíba isso. Para vocês terem uma ideia, desde a Constituição de 88 até hoje, já foram formulados no Executivo brasileiro cerca de 10 anteprojetos de lei para criar uma lei de comunicação de massa no Brasil. Nenhum desses anteprojetos saiu do Executivo, atravessou a Praça dos Três Poderes e foi para o Congresso Nacional. Porque os governos, todos eles, inclusive de Lula e Dilma, temem o poder, principalmente dos radiodifusores, dos empresários da comunicação. Temem a resposta que esses empresários podem dar quando eles tentam, de alguma forma, interagir com os interesses, podem frustrar os interesses desses concessionários. E nós ficamos sempre reféns desse tipo de política editorial desses meios de comunicação. Então,
a legislação é fundamental, a lei de meios é fundamental, principalmente na questão dos meios eletrônicos, me refiro ao rádio e à televisão, que são concessões públicas, outorgadas pelo Estado em nosso nome, em nome da sociedade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não sabe, isso está na Constituição brasileira, quanto dura uma concessão de rádio e de televisão. Essas empresas não são donas, elas não são donas dos canais de televisão e de rádio. Elas são concessionárias, elas são donas das empresas, não são donas da concessão. A concessão é do Estado. As ondas são da sociedade, geridas pelo Estado. E no Brasil, a concessão para a rádio é de 10 anos, para a televisão é de 15. Nesses momentos, essas concessões deveriam ser analisadas pela sociedade para ver se o concessionário cumpriu aquilo que ele havia combinado ao receber a concessão. E caso ele não tenha cumprido, essa concessão pode não ser renovada, um outro grupo vai ocupar esse espaço no espectro eletromagnético. Mas isso não ocorre, essas concessões são renovadas praticamente de forma automática. Passam pelo Congresso Nacional, mas a bancada dos radiodifusores, o que é outra irregularidade, faz com que essas concessões sejam renovadas automaticamente. Você não tem, no Congresso Nacional, vozes que podem se interpor a esse poderio das empresas de comunicação. Bom, eu ia me estender um pouquinho mais, mas depois eu posso responder mais sobre essa questão da lei de meios, que a Argentina, eu falei da Europa, dos Estados Unidos, mas a Argentina, nos governos de Néstor Kirchner e de Cristina Kirchner, avançou muito, principalmente no governo da Cristina, regulando de uma forma bastante moderna o serviço de radiodifusão. E qual é o principal? Vou só tocar num ponto da legislação, que é abrir mais espaço. Quer dizer, é impossível você ter hoje todas as emissoras, todos os espaços praticamente ocupados por emissoras comerciais e ou religiosas. Isso vale para o rádio, vale para a televisão e vale até para as rádios comunitárias, que passam a ser usadas também por religiões e por segmentos políticos, por candidatos. Enfim, o que a legislação na Argentina e em outros países promove e determina é que você tenha esse espectro, que é um espectro finito, por onde circulam as ondas de rádio e TV, seja dividido equitativamente em 3 partes. Uma parte fica para os veículos do Estado, estatais, uma parte para os públicos e outra parte para os comerciais. Quer dizer, então você tem aí uma distribuição. Isso é a anticensura, porque você abre espaço para outras vozes. Hoje você muda o canal de televisão, você vê praticamente a mesma coisa. Mudam os personagens, muda o cenário, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Você não tem alternativa, não tem diversidade. E hoje, ainda hoje, mesmo com o avanço formidável da internet, todas as pesquisas mostram que a maioria absoluta da população se informa pela televisão. Rádio em segundo lugar e a televisão em terceiro lugar. As pessoas desprezam o rádio, mas o rádio está presente nos automóveis pelas cidades congestionadas dia e noite, não é? Ou está presente nas áreas ribeirinhas da Amazônia, onde nem a televisão ainda consegue chegar muitas vezes, mas o rádio está lá. Então, são esses veículos que informam a sociedade. Então, você precisa ter outras vozes. E a lei é justamente isso. A lei é para democratizar esse espaço e permitir que outras vozes se apresentem para a sociedade. Esse é um caminho, a lei de meios. Como eu tenho pouco tempo, eu vou passar rapidamente para o outro caminho, que tem a ver um pouco também com o IBGE enquanto instituição pública, que é a comunicação pública. Algo que não se conhece aqui no Brasil. Algo que na Europa tem mais de 80 anos, talvez a melhor referência até hoje no mundo é a BBC de Londres, que começou com o rádio na década de 20 do século passado e até hoje se mantém como instituição pública, sem a interferência nem da publicidade, porque não tem publicidade, nem do governo, porque as suas verbas não vêm do governo, vêm do cidadão, que paga uma taxa anual para manter a BBC e isso dá um volume imenso de recursos que permite que ela seja, hoje, sempre, continue sendo uma das melhores, ou se não, a melhor televisão do mundo. No caso brasileiro, a Constituição de 88 previu, num dos seus artigos, que a radiodifusão deveria respeitar a complementariedade entre os serviços público, privado e estatal.
Bom, o privado nós sabemos o que é. São essas organizações Globo, Record, SBT, Silvio Santos, etc. O estatal é aquele controlado diretamente pelo Estado. E, no caso brasileiro, nós tínhamos já a Radiobras, sempre tivemos emissoras controladas diretamente. A Rádio Nacional, aqui do Rio de Janeiro, é um exemplo, né? Emissoras controladas diretamente pelo governo federal. A novidade na Constituição de 88 era essa ideia de você ter um serviço público, emissoras públicas, como a BBC, como existe na França, na Espanha, em Portugal, emissoras nos Estados Unidos, emissoras públicas, controladas pelo público, sem a interferência nem da publicidade, nem do governo do momento, do governo de turno. Isso só foi conseguido no Brasil mais de 80 anos, mais de 80 anos depois da Europa. Exatamente no final de 2007, quando o governo Lula criou a empresa Brasil de Comunicação, que concentrou, sob esse guarda-chuva, 8 emissoras de rádio, que já eram controladas pelo governo federal, entre elas a Nacional do Rio, a Rádio MEC, aqui do Rio, MEC de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, que estrategicamente é importantíssima, e as TVs, TVE aqui do Rio e a TV Nacional de Brasília. Foi um passo importante no sentido de se construir uma comunicação pública de rádio e televisão no Brasil. O problema é que houve muita dificuldade de ordem operacional para fazer com que essas emissoras, principalmente a televisão, se tornassem acessíveis a toda a população brasileira. Um dos princípios básicos da comunicação pública é a universalidade de acesso. Ou seja, todo cidadão tem o direito de ter acesso a essa comunicação, porque ele paga o imposto e com esse imposto é que é mantida a emissora. Então, a universalidade de acesso é um princípio básico. E isso, a TV Brasil e as emissoras de rádio da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, não conseguiram fazer nesses poucos anos de vida. Não conseguiram também atender um outro princípio, que é a ética da abrangência, que é a ideia de que todos os públicos têm direito de ser atendidos. Todos os gostos, todos os interesses simbólicos da sociedade devem ser atendidos pela comunicação pública. Claro que uma emissora só não dá conta disso, você tem que ter, hoje, como tem na Europa, várias emissoras públicas atendendo públicos diferenciados, públicos segmentados, né, para atender a maioria da população, da população do país. Infelizmente, no Brasil, nós não conseguimos isso, e com o golpe de 2016, uma das primeiras providências tomadas pelo governo golpista foi de acabar com a comunicação pública. O que caracterizava, isso eu vou completar, deve estar terminando o meu tempo, e eu acho muito importante na discussão com outras instituições públicas, como é o caso do IBGE, o que caracterizava o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação era a existência de um conselho curador como seu órgão máximo. Quer dizer, o presidente da República, os ministros não tinham nenhum poder sobre, nem o ministro das Comunicações ou da Secretaria de Comunicação da Presidência da República tinha direito de interferir. O órgão máximo era o conselho curador, que tinha o poder até de demitir o presidente da empresa. Esse conselho curador era formado por critérios geográficos, havia representantes de todas as regiões brasileiras e também por segmentos. Você tinha índio, havia uma representante que vinha lá do interior do Acre, que era integrante do conselho, haviam negros, pessoas com deficiência, jovens, idosos, enfim, eram o mais plural possível. E era esta forma de trazer para o interior da empresa as demandas da sociedade. E esse conselho tinha o poder de estabelecer as diretrizes gerais das emissoras de rádio e televisão. Nesses poucos anos foi possível mostrar no Brasil, ainda que com pouca audiência, por causa dos problemas de administração, de operacionalização existentes, foi possível provar que uma outra comunicação, diferente da comunicação comercial, era possível e tinha público para isso. Nos últimos meses, antes do golpe, quando as empresas de comunicação, principalmente a TV Brasil, passaram a ter um jornalismo bastante diferenciado, não partidário, não favorável ao governo, mas uma outra visão dos acontecimentos, não uma visão da Globo, não a visão da Globo News. O Brasil é refém da Globo News, né?
cada vez mais refém da Globo News. Uma outra visão era dada dos mesmos acontecimentos. E isso fez com que os índices de audiência da TV Brasil, nos últimos meses antes do seu encerramento como emissora pública, os índices fossem bastante altos. Hoje, infelizmente, nós voltamos a ter apenas a comunicação privada e a comunicação estatal. E esse governo atual tem nas mãos uma televisão estatal, que é a NBR, e outra televisão estatal, que é a TV Brasil. Nós precisamos, num processo de redemocratização do país, retomar a ideia de uma comunicação pública para aprofundar a democracia no Brasil. Obrigado.